convidar vocês a abrir suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Vamos estar aqui no versículo de número 1. E depois vamos pular um pouquinho para frente, ler o versículo de número 4 até o 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1, nos diz assim: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. Vamos passar para o versículo 4. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meus espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Sendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, nós temos no versículo 1 o Evangelho segundo Lucas, que era um doutor de profissão, ele era médico, era um homem estudado, e de todos os evangelhos eu creio que ele é um dos que trazem maiores riquezas de detalhes sobre a vida e o ministério de Jesus. Segundo os historiadores, Lucas ele teria passado algum tempo junto com Maria, mãe de Jesus. Por isso que ele traz tantos detalhes, inclusive sobre o nascimento de Jesus, sobre a concepção de Jesus. E Lucas, escrevendo o capítulo no qual nós lemos aqui, o capítulo 8, ele inicia dizendo que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando pregando o Evangelho do Reino de Deus. Amém. Irmãos, é uma preocupação que nós precisamos ter nos nossos dias. É uma atenção que nós precisamos ter nos nossos dias. Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele pregava o Evangelho. E hoje, nos dias em que vivemos, nos momentos em que vivemos, na época em que vivemos, ouvimos muitas mensagens, assistimos muitos pregadores, em todos os lugares em que cheguemos ou está ao alcance de qualquer pessoa, através de um aparelho celular, através de uma televisão, a pessoa liga, tem acesso à internet, tem acesso à pregação. Só que infelizmente nunca, eu acredito, na história se pregou tão pouco o Evangelho. Porque as pessoas pregam muitas coisas, as pessoas pregam filosofias, as pessoas pregam maneiras de enriquecer, as pessoas pregam maneiras de ficar bem na vida, mas o Evangelho são muito poucas pessoas que pregam. E a Bíblia nos diz que Jesus ele andava de cidade em cidade, e ele andava de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Por que isso, irmãos? Porque o Evangelho é a mensagem que pode transformar a vida de qualquer ser humano. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, o apóstolo Paulo ele nos diz que, ele escrevendo para a igreja de Roma, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, não que o Evangelho contém o poder de Deus. Paulo não está nos dizendo que o Evangelho ele nos traz o poder de Deus, mas Paulo ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vivemos tempo em que as pessoas andam muito atrás e muito em busca de poder. As pessoas elas oram, elas jejuam, elas se dedicam em buscar o quê? O poder de Deus sobre as suas vidas. Mas a maioria das pessoas elas querem o poder de Deus sobre as suas vidas para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades, para resolver os seus dilemas.
devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E a Bíblia nos deixa isso de uma forma bem clara, bem escrita, bem explícita, quando todos os evangelistas dizem que Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Amém. Ou seja, Jesus, ele não veio manifestando poder, mas ele veio cumprindo a vontade e a vontade de Deus. E é isso que Deus quer das nossas vidas. E é por isso que Lucas, ele começa dizendo que Jesus, ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. É claro que Jesus Cristo, ele curava, é claro que Jesus Cristo, ele ressuscitava mortos, é claro que Jesus Cristo, ele purificava leprosos, é claro que Jesus Cristo multiplicava pão e peixe, mas o principal que Jesus fazia, a ação principal, o fim para o qual Jesus Cristo ia de lugar em lugar e de cidade em cidade era pregar o Evangelho do Reino de Deus. Amém. Aleluia. Segundo os institutos governamentais, eles dizem que no Brasil atualmente existe cerca de 31% da população brasileira se diz evangélica. E se você juntar os evangélicos e os católicos, que se dizem cristãos, 64% da população brasileira se diz cristãos, ou católicos ou evangélicos. E podemos dizer que nunca antes houve um número tão grande de pessoas conhecedoras da vida de Cristo, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. Mas também, se nós olharmos para a história, nunca antes o Brasil foi tão corrupto, o Brasil foi tão desigual, e o Brasil teve tanta criminalidade como tem nos nossos dias. E eu olhando para essa palavra que eu li nesta noite, eu vejo Jesus Cristo nos explicando exatamente por que isto acontece nas nossas vidas, o porquê isso acontece no nosso país, o porquê que isto está acontecendo nos nossos dias. Jesus Cristo, ele pregando o Evangelho, Jesus Cristo, ele anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Ele cita uma parábola para os seus discípulos. A Bíblia que nos diz, Lucas nos diz, que ele estava apertado por uma grande multidão, uma multidão de pessoas que queriam ouvir Jesus falar. E entre eles estavam os seus discípulos. E Jesus, ele cita uma parábola muito conhecida. E Jesus começa a dizer que o semeador saiu a semear. E durante este ato de semear, durante este serviço, Jesus vai dizer que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E a semente que caiu à beira do caminho, ela foi pisada pelos homens e depois foi comida pelas aves do céu. E Jesus vai dizer que outra parte da semente, ela caiu entre as pedras. E caindo entre as pedras, ela chegou a brotar, ela chegou a nascer como planta, mas ela não tinha umidade, ela não tinha para onde colocar as suas raízes e acabou secando e morrendo. Jesus ainda vai dizer que outra parte da semente caiu entre os espinhos, e essa parte de semente que caiu entre os espinhos, ela chegou a nascer, ela chegou a crescer, ela chegou a colocar as suas raízes na terra, mas porque ela estava cercada de espinhos, e como os espinhos cresceram junto com ela, sufocaram ela e acabaram matando aquela planta. E Jesus ainda diz que outra parte caiu em boa terra, e a que caiu em boa terra, ela nasceu, ela cresceu, ela estendeu as suas raízes e ela frutificou. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus aqui, ele coloca 4 cenários distintos. Jesus, ele fala usando como exemplo algo que todos na época deveriam entender. Porque uma das principais atividades econômicas da época era a agricultura. E Jesus usa esta imagem, Jesus usa esta questão da agricultura como exemplo para que todos pudessem entender. E Jesus fala de semente, que era algo que todos conheciam. Jesus fala de terra, que era algo que todos conheciam. E Jesus fala de semeadura, que era algo que todos eram familiarizados. E Jesus aqui apresenta 4 cenários distintos.
E Jesus começa a explicar para os seus discípulos, logo após ele relatar, logo após ele falar, citar esta parábola, os discípulos chegam até ele e dizem: Senhor, nós não entendemos. E quando os discípulos dizem que não entenderam, Jesus começa a lhes explicar esta parábola. E Jesus diz que a semente que é semeada é a palavra do reino de Deus. Ou seja, a semente que é semeada é exatamente o evangelho que Jesus Cristo pregava. Ou seja, Jesus Cristo está numa continuação ensinando para os discípulos: olha, o que nós devemos semear ao mundo é o evangelho, o que devemos semear ao mundo é as boas novas daquilo que Deus fez por nós. O que devemos semear ao mundo não é aquilo que precisamos fazer para ser salvo, mas é aquilo que Deus já fez para que nós tivéssemos direito e alcance à salvação das nossas almas. Aleluias. E eu olhando para essa parábola, eu entendo, eu aprendo que, aleluias, a semente ela é boa. A semente que caiu à beira do caminho era a mesma que caiu entre as pedras, era a mesma que caiu entre os espinhos e era a mesma que caiu em boa terra. A semente ela é boa, o evangelho ele é bom, o evangelho é transformador, o evangelho é aquele que muda a vida de qualquer um que nele crer. Ou seja, a semente ela é boa. Aleluias. E Jesus aqui não está dizendo que a semente não deu fruto, ou que a semente não cresceu por culpa do semeador, não. O semeador não tinha culpa nenhuma, o semeador estava fazendo o seu trabalho, o semeador estava cumprindo com o seu propósito, ele estava semeando a semente. Ele estava anunciando o evangelho, ele estava anunciando as boas novas do reino de Deus. Mas os cenários que Jesus Cristo apresenta aqui, a diferença entre esses 4 cenários era a terra que estava recebendo a semente. Irmãos, eu entendo e eu aprendo que não há pregador bom ou pregador ruim. Não há pregador que pregue menos ou pregador que pregue mais, desde que o pregador fale do evangelho, desde que o pregador fale da palavra de Deus, desde que o pregador anuncie as boas novas do evangelho da salvação. Não há pregador bom e não há pregador ruim. Há um pregador e há um evangelho a ser pregado e há pessoas que recebem este evangelho. E a diferença está nas pessoas que recebem este evangelho. Não importa se quem estiver pregando seja alguém que nunca pregou antes, ou seja o Billy Graham, não importa. O que importa é a semente que está sendo semeada, é o evangelho e o coração que está recebendo aquela semente. Jesus ele vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho, Jesus explicando para os seus discípulos, Jesus Cristo diz: olha, a semente que caiu à beira do caminho é a palavra que é semeada. Aleluias. Mas vem o inimigo, que são os pássaros, eles vêm e tiram a semente. Aleluias. Para quê? Para que esta semente não germine, para que essa semente não nasça, para que a pessoa não creia no evangelho e não alcance a salvação. Então o primeiro inimigo que há contra a semente, o primeiro inimigo que há contra o evangelho é o inimigo das nossas almas, que ele luta com toda a sua força, ele luta com toda a sua agilidade, ele luta de todos os meios e de todas as maneiras. Para quê? Para tirar o evangelho, para tirar a palavra, para tirar as boas novas dos corações, para que as pessoas não creiam e não alcancem a salvação. Porque o fim do evangelho, o objetivo do evangelho é o quê? A salvação das nossas almas, a transformação da nossa vida. O objetivo do evangelho é que nós venhamos entender o sacrifício de Cristo e nos posicionarmos diante do sacrifício que Jesus fez por nós. E a intenção de Satanás é o quê? É tirar a palavra, é fazer com que a pessoa não creia na palavra, não creia no evangelho que está sendo pregado. Como eu falei para os irmãos, vivemos um tempo em que nunca foi tão fácil pregar o evangelho, porque pregamos o evangelho para qualquer lugar. De qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos pregar
Evangelho e pessoas assistirem do outro lado do mundo. Só que sempre vai ter o inimigo das nossas almas lutando para quê? Para que a pessoa não creia no Evangelho, para que a pessoa não entenda aquilo que está ouvindo. Por que Jesus Cristo termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? Aleluias, que ouça e que entenda, porque nem todos aqueles que ouvem entendem, nem todos aqueles que estão ouvindo estão entendendo aquilo que está sendo falado e ensinado. E Jesus aqui disse: Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, ele vem e ele rouba, ele tira a palavra que foi pregada, ele tira a semente que foi semeada. E vivemos em tempos em que o que mais existe na nossa época, irmãos, são distrações. O que mais existe na nossa época são coisas que ocupam o nosso tempo e que desviam a nossa atenção da palavra de Deus, desviam a nossa atenção do Evangelho, desviam a nossa atenção da mensagem que é pregada. Como eu falei para os irmãos antes, não existe pregador ruim, o que existe é o Evangelho sendo semeado e pessoas que estão ouvindo esse Evangelho. E o primeiro cenário que Jesus coloca é a pessoa que ouve o Evangelho, mas o Evangelho não chega a fazer diferença nenhuma na sua vida, porque antes que o Evangelho faça qualquer diferença, vem o inimigo e retira aquilo que foi semeado. O segundo cenário que Jesus Cristo ele nos mostra é a semente que caiu entre as pedras. Ou seja, o semeador semeando, parte da semente cai entre as pedras. E aquela semente que cai entre as pedras, Jesus diz que ela até mesmo ela chega a brotar. Ela chega a se transformar numa planta, só que como não tem umidade, só que como não tem para onde ela esticar as suas raízes, estabelecer as suas raízes, ela acaba morrendo, ela acaba secando e deixando de dar frutos. Aleluia. E Jesus, explicando isso para os seus discípulos, ele diz que a semente que caiu entre as pedras são aquelas pessoas que creem. Diferentemente do primeiro cenário, no segundo cenário, Jesus está falando de algumas pessoas que ouvem o Evangelho e que eles chegam a crer no Evangelho. E elas crendo no Evangelho, o Evangelho até começa a mudar a vida delas. O Evangelho começa a fazer uma diferença na vida delas. A semente, deixa de ser semente, ela se torna uma planta. Aleluias. Mas Jesus Cristo, ele diz que mesmo aquela semente se tornando uma planta, por ela estar entre as pedras e por ela não ter contato, a sua raiz não ter contato com o solo, ela acaba secando e morrendo. E Jesus diz que estes são aqueles que creem no Evangelho, mas quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, eles acabam se desviando, deixando o Evangelho, deixando a palavra, aleluia, e acabam deixando de crer naquilo que eles já haviam crido. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos, no capítulo 5, irmãos. Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 3. Paulo, quando ele fala aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, que Paulo vai começar a falar sobre justificação pela fé. Antes de Paulo falar sobre justificação pela fé, Paulo fala aos Romanos que a nossa vida vai ter tribulação, vai ter dificuldade, vai ter problemas. Mas Paulo ele também diz que a dificuldade, o problema e a tribulação, ela tem um propósito de nos ensinar aqui, aleluias, as tribulações, elas têm um propósito de produzir perseverança, e a perseverança, ela vai produzir experiência, e a experiência, ela vai produzir esperança.
Ou seja, a pessoa que ouviu o Evangelho, que aceitou o Evangelho, que o Evangelho começou a fazer diferença na sua vida, mas de repente tem a tribulação, tem a dificuldade, tem os problemas, e aquela pessoa começa a deixar o Evangelho de lado, começa a abandonar o Evangelho. Por quê? Porque essa pessoa, ela creu naquilo que ela ouviu, mas ela não conseguiu ter fé naquilo que lhe foi ensinado. O que a Bíblia nos diz sobre fé? A Bíblia nos diz que fé é certeza e é convicção. A pessoa que tem fé, a pessoa que tem certeza e tem convicção, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, ela sabe que aquele momento é um momento didático, é um momento de ensinamento para a sua vida. Quando Deus ele nos permite vir problemas, dificuldades, tribulações, não é porque Deus não nos ame, ou porque Deus nos abandonou, não. Quando vem problemas, dificuldades, quando vem provações, é porque Deus, Ele está nos ensinando. Deus, Ele está, aleluia, nos ensinando a ter perseverança. Deus, Ele está nos ensinando, aleluia, a ter experiência. Deus, Ele está nos ensinando a ter esperança. Aleluia, não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele nos ama que Ele nos ensina. Aleluia, em meio à dificuldade, em meio à tribulação e em meio aos problemas. Jesus ainda fala de um terceiro cenário. Jesus diz que houve a semente que caiu entre os espinhos, e Jesus vai dizer que a semente que caiu entre os espinhos são as pessoas, é aquela semente que ela nasce, ela até consegue estabelecer um pouco de raiz, mas quando ela está crescendo, os espinhos crescem junto com ela e acabam sufocando, e ela acaba secando e morrendo, sufocada pelos espinhos. E Jesus, nesse cenário, Ele vai nos ensinar ensinando os discípulos, Ele diz que a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que são focados nos deleites da vida e nas riquezas dessa terra. Existem pessoas que ouvem o Evangelho, que recebem o Evangelho. Existem pessoas que o Evangelho até mesmo já está fazendo diferença nas suas vidas, mudando as suas vidas. Porque, irmãos, não existe pessoa que tenha recebido o Evangelho que não tenha a sua vida transformada. Se a pessoa não tiver a sua vida transformada, é porque não foi o Evangelho que ela escutou, não foi o Evangelho que ela recebeu. Todo aquele que recebe o Evangelho, ele tem uma mudança de vida e de caráter. E muitas pessoas já estão neste processo de mudança de vida, de mudança de caráter, de entendimento do propósito de Deus. Amém. Mas eles acabam focando nas riquezas, acabam focando nos deleites da vida. E o foco nas coisas desta vida, o foco nos deleites e nas riquezas desta vida, acaba sufocando e matando a palavra que foi implantada dentro do seu coração. Amém. E Jesus Cristo, Ele advertiu sobre isso. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, Jesus Cristo está falando sobre as últimas coisas. Jesus Cristo já está dando os últimos ensinamentos para os seus discípulos. Jesus Cristo, no versículo 21 de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, Jesus vai dizer: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, Jesus sempre deixou um alerta para que o nosso coração não esteja voltado para as riquezas, para que o nosso coração não esteja voltado para os deleites desta vida. É verdade. Aleluias. Durante a passagem de Jesus sobre essa terra, os evangelhos nos relatam de um jovem rico que certa vez chegou até Jesus, perguntando: Senhor, o que eu faço
para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta para ele: tu conheces os mandamentos? E ele diz: olha, eu observo todos, desde quando eu era criança. Ou seja, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Evangelho, ele já havia recebido o Evangelho, ele praticava os mandamentos, ele praticava a lei, a vida dele já estava sendo mudada. Mas quando Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tem, reparte entre os pobres e vem e me segue, e tu terás um tesouro no céu. Ele larga Jesus e volta para trás. O que é isso, irmãos? É o foco nos interesses desta vida, é o foco nos deleites desta vida, é o foco nas riquezas que este mundo pode dar. Aleluias! Alguém que de repente já esteja há muitos anos dentro de uma igreja, há muitos anos frequentando alguma denominação, aleluias, mas de repente você olha para essa pessoa e você vai ver que mesmo muitos anos dentro da igreja, de repente a vida dela ainda não foi transformada. Por quê? Porque o foco está nos deleites e nas riquezas desta vida. Este é um alerta que Jesus nos faz, e é um alerta muito sério, irmãos. Isto é algo muito sério, e isto é algo muito atual, é algo muito para os nossos dias. Desses 31% de evangélicos que tem no Brasil, eu posso afirmar para os irmãos que se metade disto tivesse realmente praticando a palavra, se metade dessas pessoas tivessem realmente cumprindo com o propósito de Deus nas suas vidas, o Brasil estaria vivendo em outro cenário. O Brasil estaria vivendo um cenário totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Mas por que com tantos evangélicos nós estamos na situação em que estamos? É porque as pessoas se tornam evangélicas, mas não permitem que o Evangelho mude as suas vidas. O Evangelho precisa nos transformar. O Evangelho precisa nos modificar. O Evangelho precisa mudar as nossas vidas. Não precisa eu falar para ninguém o que é certo e o que é errado, não. Basta a pessoa olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo toque o seu coração, que a vida dela começa a ser transformada, começa a ser mudada. E como eu já disse para os irmãos antes e repito, não há ninguém que tenha recebido o Evangelho de uma forma sincera, de uma forma real, que não tenha a sua vida mudada pelo Evangelho. E quando eu digo mudado, não é mudado a situação financeira, mas é mudada no caráter, é mudada dentro de si, é mudada naquilo que eu sou na minha essência. Aleluias. O quarto cenário que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, Ele fala da semente que caiu em boa terra. E Jesus, explicando para os discípulos, Ele diz que a semente que caiu em boa terra, aleluia, é aquela que dá fruto. Jesus diz, a semente que dá fruto é aquela que é guardada em um coração honesto e bom. Se você ler a explicação de Jesus, Jesus usa exatamente essas palavras, que a semente que dá fruto é aquela que caiu em um coração honesto e bom. Amém. Amém. E por que ela dá fruto, irmãos? Num coração honesto. Porque o coração honesto é aquele que olha a palavra e ele já sabe aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Não precisa ninguém lhe dizer para mudar nada, não. Ele olha o Evangelho, ele olha os ensinamentos de Jesus, e por ele ser honesto, por ele ter um coração honesto, ele sabe: eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso de uma transformação real na minha vida. Aleluias. Existem muitas e muitas pessoas que até têm a semente no seu coração, mas não estão dando fruto, porque não têm um coração honesto, porque não conseguem olhar para si mesmo, porque não conseguem fazer aquilo que Jesus ensinou antes de atirar a pedra numa mulher pecadora. Aleluia, olhar para dentro de si mesmo e ver se não há nada para ser mudado na sua vida.
Porque o Evangelho, ele nos modifica. Ele modifica a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. O Evangelho, ele nos modifica. Quando João Batista, ele aparece no deserto, a Bíblia nos diz que João Batista, ele apareceu. Se você olhasse para João Batista, de repente era um pregador que ninguém, aleluias, que ninguém prestaria atenção. Um homem vestido de pele de camelo. Um homem que não fazia barba, um homem cabeludo, um homem que se alimentava de mel silvestre. E aparece dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João Batista vem pregando um evangelho de arrependimento, de mudança, um evangelho que conflitava com a situação de vida das pessoas. Segundo os relatos da palavra de Deus, João Batista, ele não curou ninguém. João Batista, ele não ressuscitou nenhum morto. João Batista não multiplicou pão para ninguém. João Batista só pregava e dizia: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia nos diz que as multidões afluíam para ser batizadas por João Batista. As multidões afluíam e eram batizadas, confessando os seus pecados e entendendo que precisavam ter uma mudança de vida. Aleluia. E esse entendimento era tão claro para eles, que quando João Batista pregava, eles perguntavam para João Batista: mas então o que nós precisamos fazer? E aí João Batista ensinava: quem tem 2 roupas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, reparta com quem não tem. João Batista ensinava um evangelho de mudança, um evangelho que conflitava a situação das pessoas, um evangelho que trazia mudança. Deus, glória. Não uma palavra de coach, como muitas das vezes a gente escuta hoje em dia. Vai ouvir alguém pregar e parece mais um palestrante do que um pregador. Aleluias. João Batista não, ele pregava uma palavra de mudança, e as pessoas que entendiam tinham as suas vidas transformadas, porque a palavra, ela nos transforma. João, ele escreve no evangelho que ele escreve, no capítulo 17, no versículo 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, quando Jesus está orando pela igreja que viria a ser formada a partir dos discípulos, no versículo 17, Jesus Cristo, ele ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. O evangelho é a verdade que precisamos. Nós não precisamos de nada além do evangelho. Não precisamos de nada que vá além do evangelho. Aliás, Paulo, em uma das suas cartas, ele adverte as igrejas dizendo: se algum outro, ou até mesmo um anjo, vier pregando um evangelho que vá além daquele que vocês têm ouvido, não recebam, não aceitam essa pessoa. Porque o evangelho a ser pregado era o evangelho que Jesus pregava. O evangelho a ser pregado é o evangelho que João Batista pregava. O evangelho a ser pregado é o evangelho que está na Bíblia. Amém. Ao alcance de todos. Aleluias. Este é o evangelho que muda a vida. Este é o evangelho que pode mudar a situação de um país, a situação de uma cidade, a situação do mundo. Este é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregava, e é o evangelho que nós precisamos ouvir, entender, aleluias, receber no nosso coração de uma forma honesta e vivermos este evangelho, para que as nossas vidas sejam mudadas e a vida das pessoas que nos cercam também sejam mudadas. Oh, maravilha! Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ele faz uma comparação, ele diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ele diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e ela é apta
para discernir os propósitos e pensamentos dos nossos corações. É verdade. Como eu já tenho dito, o que nos muda é a palavra, o que nos muda é o Evangelho, o que nos muda é esta semente maravilhosa implantada dentro dos nossos corações. Aleluia. Ela nos muda, por quê? Porque ela discerne os nossos pensamentos, os nossos propósitos, e nada fica escondido diante de Deus. Nada fica oculto na presença de Deus. Não, por quê? Porque o Evangelho, ele traz luz às nossas vidas. Amém. Amém. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de Jesus, ela vai dizer: aqueles que estavam em trevas receberam uma grande luz. Por quê? Amém. Porque eles receberam o Evangelho. Em outro tempo nós andávamos em trevas. Em outro tempo nós olhávamos para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de viver, e parece que estava tudo certo, era tudo legal, tudo tinha uma justificativa, nós podíamos fazer tudo, viver de qualquer maneira. Mas quando o Evangelho chega, ele nos ensina a amar a Deus, ele nos ensina a amar o próximo, ele nos ensina que nós devemos buscar a Deus, ele nos ensina que nós devemos buscar o bem do nosso próximo, ele nos ensina que nós precisamos mudar e nos tornarmos a semelhança de Cristo. Glória a Deus. Muitas pessoas buscam um propósito para as suas vidas. Muitas pessoas do meio evangélico, elas buscam entender a vontade de Deus, e muitas das vezes elas vão passar a vida inteira sem entender a vontade de Deus. No versículo que o pastor citou aqui, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 29, Paulo vai dizer que Deus, ele nos chamou, que de antemão ele nos elegeu, ele nos escolheu para que nós fôssemos a semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Paulo, ele deixa bem claro: a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós venhamos nos tornar a imagem de Cristo na face da terra. Amém. Amém. Aleluias. Para que quando nós andarmos na rua e alguém olhar para nós, ele possa dizer: lá vai um cristão. Não porque vai numa igreja evangélica, mas porque se parece com Cristo. Porque a palavra cristã, ela quer dizer exatamente isso: alguém que se parece com Cristo. A igreja primitiva, ela foi ser chamada, eles foram ser chamados de cristãos anos depois que a igreja já estava formada e que os apóstolos já estavam pregando. Quando eles chegam em Antioquia, alguém olha para eles e diz: olha, eles são parecidos com Jesus Cristo, vamos chamar eles de cristão, porque eles são parecidos com Cristo. E esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o mundo olhe para nós e diga como ele se parece com Cristo. Esta é a função do Evangelho nas nossas vidas, nos transformar à semelhança de Cristo. Aleluias. O versículo que o pastor falou aqui no domingo sobre a ressurreição, quando Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos que ele estava deixando este mundo, ele diz: eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus, eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Aleluias. Ele não disse que ele ia para o Pai que era dele, mas ele ia para o nosso Pai. E Deus, ele se torna o nosso Pai à medida que vamos nos tornando a semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O versículo 16 de Lucas 8, aleluias, Jesus vai nos dizer: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre como vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-a sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até o que julga ter lhe será tirado. Isto é a palavra agindo em nós. Aleluia. Jesus está dizendo:
Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, não. Alguém que acende uma lâmpada vai colocar no lugar mais alto da casa. Para quê? Para que ela ilumine toda a casa, porque a função da luz é tirar as trevas. É verdade. A função da luz é fazer com que a pessoa que está dentro da casa veja de uma forma clara tudo aquilo que está à sua volta. Esta é a função da luz. E Jesus está dizendo, esta é a função da palavra, esta é a função do Evangelho, esta é a função da semente, fazer com que vocês vejam de uma forma clara, de uma forma evidente, tudo que está dentro da casa, tudo que está à volta de vocês. Por que Jesus dizia que o povo vendo não via e ouvindo não ouviam? Porque eles não entendiam, porque eles pegavam a luz e colocavam debaixo da cama, porque eles não queriam que as suas obras fossem manifestas. Porque o Evangelho, ele vem para conflitar, para trazer um conflito com nós mesmos, para que nós possamos ser transformados na imagem do Filho de Deus, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Há uma frase que eu gosto muito, de um pastor chamado Leandro, lá de Curitiba. Ele, falando, certa vez, ensinando sobre o Antigo Testamento, ele disse que lá no Antigo Testamento, Moisés, ele diz para o povo judeu, olha, vocês peguem a palavra de Deus e coloquem de frente da testa de vocês, vocês peguem a palavra de Deus e amarrem na roupa de vocês, para quê? Para que ela esteja próxima de vocês, para que vocês possam socorrer-se dela no momento que precisar. Por isso que quando a gente vê alguns judeus ortodoxos, você pode ver que eles têm alguns pedaços de papel, alguns rolos amarrados na sua roupa. O que é aquilo ali? São fragmentos da lei que eles mantêm amarrado perto deles, seguindo a ordenança de Moisés. E o que era isso? Isso era para que eles estivessem pensando na lei dia e noite. Por quê? Porque alguém que pensasse na lei dia e noite, ele ia praticar a lei. A realidade que Moisés trazia era que o padrão de pensamento modela comportamento. E isto precisa ser real nas nossas vidas. Temos que ter a palavra de Deus agindo em nós, porque precisamos pensar e meditar todos os dias na palavra de Deus. Por quê? Porque padrão de pensamento vai modelar comportamento. O comportamento do mundo, ele é totalmente contrário à palavra de Deus, porque eles não permitem que a semente cresça e frutifique dentro dos seus corações. Porque eles ouvem o Evangelho, mas não estão com o coração honesto diante de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela precisa crescer, ela precisa frutificar nas nossas vidas. Aleluias. A palavra precisa frutificar nas nossas vidas. E o que eu trago para os irmãos nesta noite é esta palavra. É nesta palavra que eu tenho meditado nesses últimos dias, e é desta maneira que Deus tem falado comigo. Aleluias. E eu creio que não existe ninguém que não precise ser mudado, que não precise ser transformado, que não precise receber todos os dias da semente maravilhosa do Evangelho. Não há ninguém que não precise fazer uma reflexão honesta consigo mesmo e do seu coração, aleluias, para entender aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu te dou graças por esse Evangelho lindo, por esse Evangelho maravilhoso, por esse Evangelho transformador. Eu te dou graças, Senhor, aleluia, porque o Senhor sempre tem algo a mudar e a transformar em nossas vidas. Eu te dou graças, Senhor, aleluia, por essa tua vontade, por essa tua intenção, por esse teu desejo de nos transformar à imagem de Cristo. Senhor, transforma-nos a cada dia, Pai. Transforma-nos a cada manhã. Transforma-nos a cada momento da nossa vida, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, que quando nós enfrentarmos as dificuldades
a termos experiência, a termos esperança. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração não venha ficar sobrecarregado, aleluia, com os desejos, dos deleites deste mundo e das riquezas deste mundo. Mas, Senhor, que o nosso coração venha a ser um coração honesto, um coração receptivo para a Tua palavra. E quando o Evangelho vier de encontro aos nossos corações, Senhor, que ele possa encontrar um lugar para crescer, ele possa encontrar um lugar para alargar as suas raízes, que ele possa encontrar um lugar para frutificar em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, que lá no nosso trabalho, que lá na nossa casa, que em meio à nossa família, aos nossos familiares, nós possamos ser vistos como os verdadeiros cristãos. Não porque estamos frequentando a denominação evangélica, mas porque estamos nos tornando parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos a semelhança do Teu Filho amado, Pai. Aleluia. E ajuda-nos, Senhor, a entendermos que nós temos um Pai que nos criou, que nos formou, que nos salvou, que está nos transformando para que um dia possamos habitar as mansões celestiais. Eu te agradeço, Deus, por esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender. E ajuda-nos, Pai, que o inimigo não venha ter a oportunidade de roubar esta semente semeada nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.